Às 8h21, você já sabe que o Banco Central manteve a Selic em 15%, a taxa Selic em 15%. Professor Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School, aqui conosco. Professor Honorato, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil, que está em multiplataforma. Muito obrigado. Olá, Heródoto. Muito bom dia. Muito prazer em falar contigo novamente. É um grande prazer, viu? Muito obrigado. Professor, acho que as pessoas todas perguntariam o seguinte: a manutenção dos 15 tem alguma coisa a ver com o Trump ou não tem nada a ver, haja vista que o Conselho se reuniu um dia antes? Olha, Heródoto, em termos de economia, eu acho que tudo tem a ver com o Trump, né? Direta ou indiretamente. O que acontece é o seguinte, né? A gente está num momento de bastante instabilidade aí global, provocada em parte pelas tarifas aí do Donald Trump, né? Então, o Banco Central ele tem que ter um olho ali na questão internacional, na questão do impacto que essas tarifas trazem para o Brasil, especialmente no dólar, né? Quer dizer, se o dólar começa a subir aqui no Brasil, você tem um processo de inflação, e a gente também tem que ter um olhar interno aqui para a questão da inflação mesmo gerada pela nossa economia. Então, o momento agora dessa instabilidade, apesar da gente ter aí um quadro, eu diria, relativamente estável, a inflação no Brasil está meio estabilizada aí no 5,30, 5,32, é importante que a gente tome cuidado, né, com a taxa de juros. Então, o Banco Central, assim, num movimento conservador, preferiu manter ela estável. O que a gente tem que olhar é que provavelmente no mês que vem a gente vai ter os impactos das tarifas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E é aí que a gente tem que ficar mais atento sobre o que pode acontecer. 15% de taxa Selic, é uma taxa, na sequência toda ela está muito acima, está estabilizada, como é que é? É muito? Olha, quando a gente se compara conosco, né, Brasil com Brasil, é uma taxa relativamente histórica que a gente tem aí ao longo do tempo. Quando a gente se compara com as economias desenvolvidas, né, ou com economias que têm uma força, é muito alta, né? Então, a gente tem uma taxa de juros que ela acaba inibindo investimento, acaba inibindo crescimento econômico, financiamento, né? Quer dizer, a gente tem uma taxa fora do lugar, muito em parte, não só pela questão da inflação, mas pela questão dos gastos, né? Você estava mostrando agora há pouco aí o gastômetro do Brasil, quer dizer, o gasto público é muito alto, a gente acaba tendo que gastar demais, tem que ir para o mercado se financiar e acaba mantendo essa taxa muito elevada. Quer dizer, o grande esforço que nós teríamos que fazer para que a taxa melhorasse é melhorar o equilíbrio fiscal do Estado, e a gente não vê isso no horizonte tão próximo, né? Se a gente chegasse ali num 5%, 7% de juros, seria maravilhoso, mas isso hoje praticamente é um sonho. Agora, quando a gente fala em taxa real, qual é a taxa real de juros no Brasil? Quando a gente desconta a inflação, né, ela está próxima aí dos 9%, que é bastante coisa, né? Então, a taxa real é normalmente a taxa nominal tirada a inflação. Ela é muito alta, né? Mas o que acontece é o seguinte: como a gente é uma sociedade que tem um consumo muito grande, né? A demanda é muito grande e a oferta oscila, né? Que a gente não tem uma capacidade de investimento, de infraestrutura, de indústria para o tamanho da nossa economia. Não significa que a nossa economia seja pequena e seja fraca, nada disso. Mas a gente precisaria ter maior disponibilidade de recursos, tanto de infraestrutura como de produção. Então, nesse movimento em que a gente tem uma demanda sempre muito forte, né, e acaba não tendo a oferta, a gente tem um processo que leva a gente à inflação. E aí, quando a gente tem um risco de inflação, as taxas de juros aumentam. Como a gente teve diversas instabilidades nesses últimos anos, e agora o Trump, eu diria que é a pandemia da vez, né? No risco, a gente acaba tendo que aumentar juros, porque não é só uma questão, a taxa não é só um valor definido pelo Banco Central, ela tem um componente de risco que aumentou nos últimos tempos, né? Agora, professor, logicamente essa taxa incide também na dívida pública do país. Com 15%, quanto é que aumenta a dívida pública do Brasil, se é possível? Você sabe esse número? Se aumenta sem fazer nada, só pagando 15% aumenta a nossa dívida pública. Pois é, exatamente. Quer dizer, cada ponto percentual que a gente tem de juros, faz uma continha aí. O Brasil hoje tem próximo de 88%, 89% de dívida. Nosso PIB aí está nos 3 trilhões, né? Então, se você pegar aí 3 trilhões a 8, 10%
de dívida, né, de juros, né? Cada pontinho que tem aí dá 200 bilhões, né, de aumento de dívida. Então, é uma dívida que é financiada, a gente joga isso para frente, né? A gente emite títulos à distância, então é normal que qualquer governo financie essa dívida, né? Mas aquela coisa, cada ponto que a gente coloca é um dinheiro que vai para pagar juros e não vai para pagar funcionamento do Estado, né? Então, você estava comentando ali que o portal da transparência do Senado não mostra, né? O deputado vai viajar por um evento de alto valor, né? Talvez seja um alto com U. Então, você sempre tem despesas que sejam pequenas de viagens de deputados, a gastos públicos que são concretados na economia, né? Que são obrigatórios, e tudo isso quem paga é a gente. Então, além de pagar o custo do Estado, a gente paga o juro, que é um dinheiro que vai embora, né? É como o juro da nossa casa. Se você está com uma dívida, você paga juro, infelizmente é uma remuneração do dinheiro que te emprestaram. Professor, a gente também aqui noticiou o lucro no primeiro trimestre de 2 sistemas bancários, o Bradesco de um lado e o Santander do outro. A taxa de 15% também é boa para banco? Para ele aumentar os seus lucros? Os bancos vão dizer que não, né? Eles, não, isso só nos atrapalha. Mas pense o seguinte, uma boa parte dos recursos dos bancos, eles estão depositados em títulos, né? Guardados em títulos e em contas que são remuneradas pela Selic. Inclusive, o depósito compulsório, ele tem um valor ali que ele é remunerado em Selic. O depósito compulsório é um dinheiro que fica depositado automaticamente no Banco Central do banco de uma noite para outra. Então, ele é Selic mais TR, se eu não me engano. Então, para os bancos, entre você emprestar para o público, né, entre você emprestar para o empresário que tem risco, vai abrir uma loja, vai colocar dinheiro, tem que abrir a estrutura, pedir licença na prefeitura, bombeiro. Entre emprestar para o empresário e emprestar para o governo é muito mais seguro. Então, a cada aumento que a gente tem de juros ou manutenção de juros, os bancos também ganham mais. Tem uma parcela disso que também é tarifa, tem outros negócios, mas uma taxa de juros mais alta cria um certo conforto no sistema financeiro de que eu não preciso emprestar para o público em geral que tem mais risco. Eu empresto para o governo. Por que o governo tem menos risco? Porque se tudo der errado, ele emite dinheiro no final e paga as contas, né? Então, a taxa de juros mais alta, com certeza, beneficia os bancos, apesar deles dizerem que não. Professor, muito obrigado pela aula aí. Que é isso, eu que agradeço, Heródoto, é um grande prazer, fico sempre à disposição. Um abraço. Nós agradecemos ao professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Está aí de uma maneira clara, didática, fácil para entender e até a relação, né, com a notícia aí a respeito do lucro dos bancos. 8h30. Nova Brasil FM. BDO